Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bitalk2C. Eu sou o Bravo. Eu sou o Charlie. E hoje a gente vai dar sequência a mais um episódio da série Bitcoin. Essa é a parte 3, então se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, a gente recomenda fortemente que você volte aí no episódio 1 e no episódio 2 para acompanhar, porque o conhecimento aqui ele é acumulativo, então vai fazer total diferença se você voltar e assistir a tudo na sequência. É isso, Charlie? Exatamente, não deixe de conferir principalmente os 2 primeiros episódios sobre Bitcoin. Maravilha. Um recado final antes de a gente começar, para você que gosta de fazer o seu treino e estudar alguma coisa, ou escutar algum assunto interessante, o Bitalk2C também está no Spotify, então se você prefere às vezes escutar enquanto treina, confere isso lá, vai no Spotify, segue a gente também, é o mesmo nome, Bitalk2C, todos os episódios saem aqui no YouTube e também no Spotify, e a cereja do bolo é que normalmente os episódios do Bitalk2C eles saem primeiro no Spotify, então você ainda consegue sair na frente. Bom, vamos dar seguimento então à nossa parte 3, Charlie. O que a gente vai falar hoje exatamente do Bitcoin? O que a gente separou para a gente conversar? Então, hoje é um assunto também extremamente importante para a gente entender tudo que o Bitcoin é, tá? E nós vamos falar hoje sobre as características principais do Bitcoin e por que ele é considerado o dinheiro do futuro. Espetáculo. Vamos começar então explicando um pouquinho para o pessoal, se você puder mostrar para eles ali, explicar um pouquinho melhor como é que funciona a divisibilidade do Bitcoin, tá? Antes de eu passar a palavra, só lembrando o pessoal, é uma característica que a gente já comentou em episódios anteriores também, só que hoje a gente vai dar um pouco mais de atenção a algumas características para que vocês entendam ela profundamente. Então, Charles, se o cara quer comprar um Bitcoin hoje, ele precisa comprar uma unidade inteira de Bitcoin? Não, muito pelo contrário, né? Um Bitcoin hoje está valendo aí na faixa de $100 mil, né? Então, você precisaria de uma quantidade de dinheiro considerável, principalmente em reais, né? Cerca de 580, 600 mil reais para poder comprar um Bitcoin. Mas o Satoshi, quando criou o Bitcoin, ele também pensou nisso. Ele pensou numa das características principais do dinheiro. Também incluiu isso no Bitcoin, que é a sua divisibilidade. Então, o Bitcoin ele é divisível em até 8 casas decimais, né? Fazendo com que um Bitcoin seja composto por 100 milhões de satoshis, tá? Que é uma homenagem ao criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Então, a menor unidade do Bitcoin, tá? É um satoshi, e um satoshi hoje você consegue comprar vários satoshis com uma pequena quantidade de dinheiro, tá? Então você pode ir numa corretora, num P2P, ou comprar de algum conhecido seu, você não precisa comprar uma unidade, você pode comprar ali 0,0023, enfim, a quantidade ali considerável de acordo com o seu poder de compra ali na hora, tá? Isso é uma característica muito interessante, porque eu me lembro que quando eu entrei nesse mercado, acho que todo mundo que está entrando agora tem essa dúvida, né, de ver a moeda, ver o Bitcoin como se fossem comprar unidade de Bitcoin e não frações, não fosse possível comprar frações. Então a gente, depois que você entra, vai estudando e obviamente o preço vai subindo, vai ficando cada vez mais inviável você comprar uma unidade inteira, a gente sempre fala, né, a gente brinca, seja satoshonário, ou seja, seja milionário em satoshis. Então se você hoje conseguir chegar num 001 Bitcoin, estamos falando aí entre 1 milhão, né, ou até 10 mil ou 10 milhões de satoshis, o que você conseguir nessa faixa já é um valor que para o futuro a gente entende que vai ser muito relevante. Essa questão da divisibilidade é interessante porque hoje ele é divisível, né, em até 8 casas decimais, mas isso aí, se eu me recordo bem, é uma programação que é completamente possível de ser alterada, né? Então se amanhã a gente tiver uma necessidade de aumentar o número de casas decimais porque tivemos uma bitcoinização, por exemplo. O mundo hoje roda na moeda Bitcoin. E um satoshi ainda for muita coisa para que a gente consiga comprar, sei lá, um café, é completamente possível, a gente está falando de um dinheiro eletrônico, de você dividir ele em mais vezes e talvez chamar essa nova unidade mínima de millisatoshi ou microsatoshi, alguma coisa do tipo, correto? Corretíssimo. Você consegue, pelas regras de consenso, né, se toda a rede tiver esse consenso de que o Bitcoin vai ter que ter 9, 10, 15 casas decimais, é possível, porque o Bitcoin, ele, nesse sentido, ele é divisível como se fosse na calculadora. Você pode dividir 1 por 100 milhões, por 100 bilhões, por 100 trilhões, e você vai ter a quantidade de casas decimais necessárias de acordo com aquela conta. Então, um Bitcoin sempre vai ser um Bitcoin, tá, gente? É como se você tivesse uma pizza. Naquela pizza ali de 40 centímetros, por exemplo, você consegue dividir essa pizza em 2 fatias, se você quiser. Em 4, em 6, em 8, em 10, em 12. Óbvio que vai chegar uma hora que fica impraticável pela realidade da coisa. Mas, no final, você tem a mesma massa de pizza ali a ser distribuída. Ou seja, um Bitcoin
continua sendo um Bitcoin, independente da quantidade de satoshi que ele vai ser dividido. O exemplo da pizza é sensacional, porque eu já escutei muito assistindo vídeos, assistindo podcasts de outras pessoas comentando, e pessoas que normalmente não têm um entendimento tão grande de Bitcoin, de forma geral, de erros, conceitos básicos, né, errados, de falar que o Bitcoin não é escasso porque você pode dividir ele quantas vezes você quiser, infinitas vezes. Mas o teu exemplo é claro. Então, assim, uma pizza, se você dividir ela em 2, 3, 10, 15, 20 pedaços, ela continua sendo uma pizza. Ela não é mais pizzas. Ela vai ter mais pedaços, mas ela continua no final, somado tudo, né, continua sendo uma pizza. A mesma coisa do salário, né? Esse é um tema sempre muito delicado. O pessoal sempre comemora muito a questão do 13º, 14º salário, mas nada mais é que você pegar o teu salário anual como funcionário, a empresa pega o teu salário anual, e o que você ganharia em um ano, você pode dividir isso em 12 salários, né, como uma vez por mês, ou 13 salários, pagando um a mais, só que você vai diluir isso, né, ao longo dos outros meses. Então, se você quer ganhar 20 salários, teoricamente não tem problema, ele vai pegar a sua quantidade que você ganharia em um ano, vai dividir em 20, e aí mensalmente você vai receber um pouco menos. Então, o pessoal às vezes se emociona muito, né, ou comemora demais por determinados ganhos de leis, de direitos trabalhistas, mas no final, gente, é basicamente a mesma coisa. O empresário, quem faz a gestão das empresas, ela consegue enxergar claramente o quanto um funcionário consegue produzir, quanto ele pode receber num ano, e aí essa divisão é meramente o exemplo da pizza. Você pegar essa pizza e dividir em 13 em vez de 12. Exatamente. E essa divisibilidade faz com que o Bitcoin possa ser prático para transações pequenas, né? Porque você imagina, se o Bitcoin não tivesse essa divisibilidade, como é que você iria comprar um pãozinho? Como é que você conseguiria comprar um café, né? Então, nesse sentido, essa divisibilidade é muito importante para a prática de usar o Bitcoin. Hoje, obviamente, que nós temos transações baratas, mas em épocas de transações caras não fica tão viável, e aí a gente vai conseguir, com outras tecnologias mais para o futuro, melhorar essa velocidade e também as taxas da rede. Mas quando o Bitcoin tiver, hoje já usar 10 satoshis, 20 satoshis, que é uma quantidade muito pequena de Bitcoin, já é relativamente fácil, né? Você tem outras redes que você consegue utilizar, então essa divisibilidade é sim uma característica imprescindível do Bitcoin. Fantástico, fantástico. Acho que ficou claríssimo para o pessoal. Então, assim, não fiquem preocupados. Você não precisa ter que comprar um Bitcoin inteiro para entrar nesse mercado. Estudem, avaliem e ao decidirem entrar nisso, entrem com a mão leve, entrem para sentir, comprem uma fração pequena para vocês entenderem e entendam que essa forma de divisão que a gente utiliza, a menor unidade é o Satoshi. Então não se preocupe em comprar Bitcoins, compre Satoshis, né? Tente chegar no seu primeiro milhão de Satoshi, que eu acho que já vai ser um grande marco importante. Dá também aquela questão psicológica, né? Fiquei milionário em algum tipo de moeda, e uma moeda que no futuro a gente sabe que vai valer muito. Então, exatamente. Indo para o nosso segundo ponto, que a gente tem para conversar hoje sobre essas características do Bitcoin, eu queria conversar um pouco sobre descentralização, né? A gente comentou bastante aí nos episódios anteriores, muita coisa interessante sobre o Bitcoin e essa característica, só que vamos tentar debruçar um pouquinho mais nessa descentralização na ponta prática da coisa, né? A gente explicou como é descentralizado o sistema, a questão dos nós, a questão de terem pessoas no mundo rodando os nós, rodando o programa, mas o que isso representa na prática? Por que ser um dinheiro descentralizado ele é tão importante, Charlie? Porque você não consegue ter instituições que vão ditar como que você vai transacionar o seu dinheiro, né? Então, assim, contextualizando os nossos ouvintes, hoje, como que as transações financeiras funcionam, né? Você tem uma entidade central, né, entre aspas, que pode ser o seu banco, pode ser o Banco Central, enfim. Ela é que vai deter o seu dinheiro ali. E você vai transacionar de você para um produtor, para um cliente, para você fazer o seu pagamento, vai sair do seu banco, vai para o banco da pessoa que vai estar recebendo, então você tem terceiros envolvidos nessa transação. Com o Bitcoin já é o contrário, você não tem mais esses terceiros, você tem a rede, né, que é descentralizada, né? E nesse sentido, por que é importante? Você pode fazer a transação que você quiser e você não vai ser censurado por aquilo. Você vai conseguir fazer aquela transação da hora que você quiser, no volume que você quiser, na quantidade que você quiser, tá? E um exemplo muito importante disso foi na Grécia, em 2015, tá? Onde teve uma crise muito grande monetária, de impressão de moeda, onde a Grécia estava praticamente falindo, tá? E muitos gregos correram para comprar Bitcoin para proteger sua economia, tá? Contra confiscos bancários, né? Estava tendo uma corrida aos bancos. Nessa corrida aos bancos a gente chegou a comentar nos episódios anteriores. E o que acontece? Quando as pessoas estão muito desconfiadas do sistema tradicional, elas vão querer o dinheiro na mão. Então elas correm aos caixas eletrônicos,
as agências para sacar todo o dinheiro da conta. Só que, como a gente já explicou, os bancos eles não detêm 100% dos depósitos ali em dinheiro vivo. É mais ou menos ali na faixa de 15%, 20%. Então, se todo mundo for ao banco tirar o dinheiro, o que acontece? Não tem dinheiro para todo mundo. Quebra, né? Né, bro? Exatamente. Então, o Bitcoin ele vem para justamente acabar com isso, te poder de você ser o dono do seu dinheiro, de você conseguir transacionar a hora que você quiser, sempre que você quiser. E você ter a certeza de que aquele Bitcoin lá que você tem na sua carteira, e para isso você tem que ter, né, a consciência de ter uma carteira que você controle, que você detenha as chaves privadas, tá? Que você vai conseguir ter a ciência de que aquele Bitcoin é seu e você vai conseguir transacionar ele como bem entender. Exatamente. Eu acho que esse ponto que você puxou está muito linkado com outro item que a gente tinha para conversar aqui, mas eu acho que é super válido a gente colocar os dois no mesmo contexto, que é a questão do alcance global e sem fronteiras, né? Então, assim, o fato de ser descentralizado e você não depender de bancos ou depender de um intermediário, como você bem colocou, faz você ter um alcance global, literalmente, né? E uma liberdade, uma soberania sobre os seus fundos. Então, vamos botar isso em exemplos práticos. Você falou da Grécia, que é um excelente exemplo, 2015 eu lembro bem disso. A Grécia quase saiu, inclusive, por conta dessa crise financeira da zona do euro. Chegaram a pensar em voltar para o dracma, que era a moeda antes da zona do euro, então você vê o nível que chegou, e teve que ter um bailout, né? Então, ou seja, a própria União Europeia teve que ajudar, botando dinheiro na Grécia para poder salvar. Recentemente tivemos na Turquia, né, com o Erdogan, que era o presidente da Turquia, não sei se ele ainda é atualmente, mas ele também teve uma política econômica muito ruim, praticamente colapsou a moeda turca, se não me engano era a lira, e isso fez com que também tivesse uma corrida bancária muito grande e as pessoas já acabaram tendo que migrar para uma moeda que dava um pouco mais de liberdade, que costuma ser sempre o Bitcoin, né? Então, assim, o que é você ter a liberdade absoluta? É você hoje, 2 horas da manhã, se você quiser, fazer uma transação porque você tem vontade, porque você precisa, porque faz parte do teu dia a dia, você precisa fazer isso, então você não tem limites, você não tem entraves. Obviamente isso vem com a questão de você ter responsabilidade, né? Se você fizer uma besteira, fica 100% na tua mão, mas isso, no meu conceito e o do Charlie também, a gente entende que é muito melhor você ter essa liberdade. Eu tenho um exemplo muito prático de um colega que quis fazer uma transação um sábado, num valor até que não era tão grande, tentou fazer uma transação, recebeu o item primeiro, por uma questão de confiança da outra parte, e na hora que ele tentou pagar, porque era sábado, ele não conseguiu fazer uma transação acima de um determinado valor. E ele só conseguiu resolver esse problema indo segunda-feira fisicamente na agência explicando por que ele queria fazer uma transferência. Então, quando você chega nesse nível, acho que fica claro para todo mundo, por mais que você fale, mas é uma questão de segurança. Não, questão de segurança é uma coisa. No mundo de hoje, você poderia liberar isso via aplicativo de uma forma rápida, né? Você tem maneiras de checagem de rosto, de biometria, de íris, né? do Face ID, de vários outros modos. Você ter obrigatoriamente que ir a uma agência, explicar por que você estava fazendo uma transação e pedir essa liberação, isso mostra claramente que o dinheiro, no final de contas, não é seu. A gente falou isso, né? Acho que várias vezes nos episódios anteriores. Essa ideia de achar que o dinheiro é seu, ela é uma ideia romântica, porque na prática, quando a gente tem casos extremos de crises econômicas muito graves, corridas bancárias, você vê claramente que o saldo que tem no banco, ele é do banco, ele não é teu. Quando você vai para uma moeda completamente descentralizada, funcionando 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode transacionar isso completamente livre, ou seja, global e sem fronteiras, porque hoje o mercado financeiro normal, se você quiser fazer uma transação hoje internacional, você vai passar pelo SWIFT, que é o sistema mais utilizado internacionalmente, que os Estados Unidos controla, né? A gente tem um outro sistema russo, que é pouco utilizado, mas hoje basicamente todas as transações internacionais eles funcionam via SWIFT. E o SWIFT, dependendo da transação, ele pega de 2 a 3, às vezes 4% do valor fica entre os intermediários, porque é o teu banco daqui que manda para um outro banco, que manda para outro banco, até cair na conta do outro lado. Isso demora, pessoal, cerca de 6 a 7 dias, dependendo do país que você está fazendo a transação. Então, se você pensar que para fazer uma compra internacional no mundo globalizado, hoje que você manda a mensagem instantaneamente, vai demorar de 5 a 7 dias, é impressionante as pessoas não se questionarem, né, que tem alguma coisa errada. Então, quando você vai para o Bitcoin, você faz uma transação em aproximadamente 10 minutos. Se você aumentar o nível de taxa, né, para pedir um pouco mais de velocidade, você vai estar na frente ali da fila dos blocos, da blockchain que a gente conversou nos episódios anteriores, e em 10 minutos, talvez até menos, você consiga ter a tua transação pronta. Então, essa é a liberdade, essa é a descentralização que a gente fala muito, né, autocustódia, ou seja, os fundos são realmente seus a qualquer momento, a hora que você quiser, sem controle de ninguém, e global e sem fronteiras.
Exatamente. E assim, um exemplo muito prático disso, que hoje a internet ela deixou isso de uma maneira muito fácil de ser feita, que é justamente freelancers aqui no Brasil podendo trabalhar para países de fora, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha na área de TI trabalhando para uma empresa nos Estados Unidos e podendo receber em Bitcoin. Tá? Não é algo que é comum? Não é algo que é comum hoje, mas está se tornando algo mais normal porque a pessoa ela vai receber o pagamento praticamente instantaneamente, não vão ter grandes taxas envolvidas, não vai ter todo esse trâmite, como o Bravo explicou do Swift, de transformar a moeda e tudo mais, a não ser que, por exemplo, a empresa dos Estados Unidos tenha uma sede aqui no Brasil para te pagar em real, alguma coisa do tipo, mas isso é um custo também muito grande para essa empresa, porque ela nem precisaria ter uma sede aqui no Brasil. Ela pode simplesmente te pagar em Bitcoin, você vai receber, e aí você vai decidir se você quer transformar em real, se quer transformar em dólar, se quer transformar em euro, enfim, ou utilizar o Bitcoin para fazer pagamentos no seu dia a dia, né? Então, assim, é muito interessante como que o Bitcoin ele consegue trazer esse alcance global que há pouco tempo a gente achava que nós não teríamos, né? Mesmo com toda a globalização que já existia, né? Nós estamos falando ali de 2009, 2010. A internet já estava funcionando a pleno vapor, né? Exatamente. Agora, isso facilita demais o comércio internacional e o trabalho remoto. Então você pode ser um brasileiro que trabalha na Argentina, ganhando em Bitcoin, trabalhando para uma empresa na Europa. Melhor cenário possível, né? Ganha moeda forte, mora num país que está com a economia um pouco desequilibrada no momento, ou seja, tua moeda vai valer mais do que ela valeria se fosse a moeda local, né? Ou até mesmo dólar. Então seria o cenário, a teoria das bandeiras, né? Que o pessoal fala bastante, que é você fazer essa triangulação, onde você consegue extrair o máximo com o mínimo, né? Exatamente. Aí você diminui também custos de impostos que você paga naquele país que você está morando, porque você não é um residente, você é um turista. Então, algumas coisas você consegue fazer uma elisão fiscal ali, tá, gente? Elisão, não evasão, tá? E aí você consegue diminuir isso e diminuir o impacto que o Estado tem na sua vida. Porque uma das coisas que a gente mais tenta passar aqui para os nossos ouvintes é justamente essa questão de liberdade e de como que a liberdade ela vai fluir por todos os buraquinhos que a vida deixa a liberdade fluir. Óbvio, a liberdade sempre vem com responsabilidade e escolhas, tá? Como o Bravo disse, você pode decidir quanto que vai fazer, quando, a hora que vai fazer sua transação, tá? Mas eu entendo as pessoas que têm, não, mas a segurança, e se eu quiser, por exemplo, ter uma hora restrita para poder fazer transações de alto valor. Não tem o menor problema, você deveria ter essa opção de setar, por exemplo, horários que você gostaria de fazer, mas que isso não fosse ditado para cima de você. Porque aí realmente estão censurando a forma como você pode transacionar o seu dinheiro. Exato, isso aí deveria ser o contrário, né? Você escolhe se você quer colocar ou não uma trava em determinado horário pela própria tua segurança. Cada um mora também numa região que às vezes é mais segura, menos segura, mas isso aí vai de cada um. Eu acho que fazer de cima para baixo realmente não é o caminho. Bom, acho que indo nessa linha que a gente pegou, vamos conversar um pouquinho também sobre inclusão financeira, né? Porque quando a gente fala de um dinheiro descentralizado, de um dinheiro que não tem alguém para regular, alguém para te controlar, para te bloquear, como você falou agora, te censurar, né? Qual que é o impacto dessa inclusão financeira? Assim, vamos conversar um pouco sobre isso. Assim, quais são os exemplos que a gente tem hoje de países, por exemplo, que têm um bloqueio de acesso a bancos, por exemplo, e acabam tendo que utilizar Bitcoin, né, Charlie? Isso é um tema até um pouco controverso, porque as pessoas vão poder achar assim, mas entidades vão poder usar o Bitcoin, seja para o bem, seja para o mal. Sim, a tecnologia ela é neutra nessa história. O Bitcoin ele não tem lado. Do mesmo exemplo que bandidos usam carro para fazer assalto, usam tênis para poder correr, né, e usam armas para poder fazer violência, você também usa o carro para poder trabalhar, você também usa arma para sua segurança e você também vai usar o Bitcoin para você ter liberdade e soberania financeira, né? Por exemplo, no Quênia, né, muitas pessoas sem acesso a bancos tradicionais, eles usam Bitcoin através de aplicativos no celular para poder enviar dinheiro, para poder economizar, para poder trabalhar, receber. Tem muitas pessoas ainda que são desbancarizadas, né? Pessoas que não têm endereço, que não têm um CPF, né, entre aspas, é o CPF de cada país, não podem ter uma conta no banco. Então o Bitcoin ele vem para que qualquer um
possa baixar um aplicativo no Google Store, na Apple Store, por exemplo, baixa o aplicativo de qualquer carteira, abre uma senha, né, cria uma conta, né, anota suas palavras e você pode começar a transacionar com questões de minutos. Então isso é uma coisa que realmente impacta demais e a gente vai ver esse impacto crescendo conforme o Bitcoin vai ganhando popularidade, da mesma forma como foi a internet. A gente não conseguia imaginar o impacto da internet quando ela começou a sua inclusão lá nos anos 2000, por exemplo. Quem falasse que em 2025 a internet já está do jeito que está, era considerado o quê? Lunático. Louco, né? Exato. Exatamente. Então, como que o Bitcoin vai estar sendo utilizado daqui a 20 anos? Eu não faço ideia. A tendência, eu acho que foi o exemplo que você deu, é muito bom, né? Tem, além do Quênia, você tem Nigéria também, né? Que tem alguns casos muito emblemáticos ali, eles têm problemas seríssimos de violência, de roubos até por parte governamental, polícias que entram na casa das pessoas e roubam realmente dinheiro físico, né? E eles passaram a utilizar Bitcoin também por conta disso, além de poder transacionar, porque não tinham direito a ter conta em banco, porque era muito controlado, muito centralizado, e assim como no Brasil, né? A maior parte dos brasileiros não tem conta em banco, né? Eles não têm, às vezes, renda que justifique ter a conta no banco, a possibilidade de abrir a conta no banco. Às vezes ele não tem o documento necessário, eu não tenho o comprovante de residência porque eu moro numa região, por exemplo, numa favela. E aí isso também caracteriza como a não possibilidade de abrir uma conta em banco. Como é que uma pessoa que está desbancarizada, ou não bancarizada, que eu acho que é o termo mais correto, como é que ela vai prosperar na vida dela? Né? Ela já tem uma barreira física ali, literalmente, que vai impossibilitar ela de conseguir qualquer coisa na vida dela. Se você não tem acesso ao dinheiro, da forma literal de poder receber um dinheiro e armazenar num banco, ou sacar um dinheiro no caixa eletrônico, poder manusear o que você recebe, ter que guardar isso fisicamente em casa, em regiões altamente violentas, isso se torna inviável. Então o Bitcoin, a gente escuta muito no mainstream sempre falar disso, sempre fala de preço, né? As pessoas só falam disso, porque vai subir, porque vai crescer e tal. É muito mais do que isso, né? Um movimento que está ajudando países, continentes a poderem ter acesso ao dinheiro de uma forma que nunca ninguém pôde. Então quando você olha para a África em particular, você tem, a gente falou 2 casos aqui, mas se você for estudar a fundo, você tem N outros casos muito similares a esses, de pessoas que conseguiram se livrar de uma tortura, né, do dia a dia, financeiramente falando, porque conseguiram acesso ao Bitcoin, conseguiram acesso a carteiras digitais e com isso conseguem comprar e vender e acumular o seu patrimônio dentro desses aplicativos que são dentro da rede do Bitcoin. Então é muito mais uma inclusão financeira, assim, que a gente que vive talvez numa bolha, vamos chamar assim, né, uma certa condição, a gente não tem ideia do impacto do Bitcoin em regiões como essa. Exatamente, você tem a Venezuela, né, que realmente está passando ainda por uma crise social e financeira gigante, e você tem inúmeras pessoas lá utilizando o Bitcoin, usando o Bitcoin para comprar coisas na Amazon, por exemplo, para entregar, né, que com o Bitcoin valorizando e a moeda da Venezuela se desvalorizando dia após dia, ela não perde o poder de compra de um dia para o outro, ela consegue economizar, ela consegue ter alguma poupança, mesmo que mínima ali, ela consegue ter alguma coisa. A Argentina, né, há 2 anos atrás, estava muito ruim, várias pessoas já estavam utilizando o Bitcoin para poder justamente fugir da desvalorização do dinheiro, né, tirando a questão da violência e da segurança, que é realmente a realidade de cada local, da geografia da pessoa, mas que se você tem dinheiro em casa, é muito mais fácil as pessoas irem atrás do dinheiro que irem atrás do seu Bitcoin. Né? Você não precisa ficar falando também que você tem Bitcoin. Guarda o seu papel com a sua senha e pronto. Né? Exato. A gente acho que vale a pena depois na parte 4 a gente começar a falar um pouco sobre as carteiras para o pessoal entender também como que é isso, né? O aplicativo e tudo mais. Acho que a gente vai entrar em algum momento a gente entra nesse assunto para vocês entenderem mais também. Esse exemplo da Argentina é bom porque assim, o aperto ele começa, a moeda local, né? No caso o peso argentino ou o bolívar na Venezuela, ele começa a desvalorizar. A primeira fuga natural, historicamente falando, é as pessoas passarem a ir para o dólar, né? Que é a moeda globalmente mais utilizada. E aí o que o governo faz? Com o medo de entrar na espiral da morte, que seria as pessoas migrarem para uma moeda estrangeira mais forte, abandonarem completamente a moeda local e com isso colapsar a economia que é baseada na moeda local, eles começam a apertar a possibilidade de compra de dólar. E aí você começa a estourar as cotações, né? O câmbio paralelo, enfim. Isso vai levando a cada vez mais um aperto onde até comprar uma moeda estrangeira passa a ser proibido. Aí você vai vendo que a coisa vai apertando. E aí o que eles passaram a fazer? Os países que entram nessa situação, eles começaram a nem ir mais tanto para o dólar. Eles passaram já a ir direto para o Bitcoin, porque eles já entenderam como é que funcionava. E muitas vezes utilizavam o Bitcoin realmente como ponte, né? Como ainda não conseguem ver o valor do Bitcoin como o Bitcoin, enxergavam como uma possibilidade de vou comprar Bitcoin para depois vender o Bitcoin
Bitcoin e ficar com o dólar, que é a moeda forte. Essa era a mentalidade, né, o racional por trás. Mas de qualquer maneira, Bitcoin, mesmo a gente entendendo ele também como moeda, nesse caso ele foi utilizado como ferramenta, né, que também tem um grau de importância gigante. Bom, para ir para os próximos tópicos aqui que a gente tem para conversar, que são muito interessantes também, a gente entra na questão da segurança, né? Segurança dessa transação. Então vamos falar um pouco sobre segurança, sobre essa questão de ser código aberto, né? E da transparência com privacidade. Como é que a gente pode explicar isso para eles, Charlie? Então, a segurança ela vem de algumas formas, né? Então, nós temos a segurança da parte da rede em si, de ser resistente a ataques, e nós até já falamos um pouco sobre a blockchain, né? Talvez no futuro tenha um episódio só de blockchain, que é realmente um tema que é muito importante e bem mais complexo, se a gente for entrar em detalhes aqui, mas a blockchain é como um supercomputador, né? E ela é um livro contábil inviolável e aberto. Então, todo mundo pode auditar esse livro, ver quem comprou, quem vendeu, quem recebeu, quais taxas que foram geradas, desde o seu momento de criação até hoje. Então você tem essa transparência que gera muita segurança do ponto de vista de verificação do que está acontecendo, da contabilidade, e você tem a segurança da rede não ser atacada e direcionada para fins malignos, né, nesse sentido. Então, toda hora a rede está sendo verificada por diversos computadores ao redor do mundo. Tá? Então, um exemplo muito interessante é que em 2021, a rede do Bitcoin, isso já tem 4 anos, gente, a rede do Bitcoin atingiu um marco impressionante, que o poder computacional da mineração da rede, tá, conhecido como hash, tá? Ela alcançou um número que equivale a mais do que todos os supercomputadores, mas 100 vezes maior do que todos os supercomputadores do mundo combinados. Tá? Então, mesmo que, se todos os estados-nação quiserem tentar derrubar a rede, não é possível. Teria que literalmente desligar a energia elétrica no planeta inteiro ao mesmo tempo. Tá? É praticamente inviável, né? Então, assim, e mesmo que isso aconteça, quando a energia elétrica voltar, se tiver um único computador rodando a rede do Bitcoin, você já vai ter aquela rede voltando a operar novamente com mais uma transação e o ciclo não vai parar. Tá? Então a segurança da rede do Bitcoin ela é fenomenal nesse sentido. E ela teve que crescer devagar para justamente chegar agora e ter um poder computacional que ninguém consegue bater de frente. Exatamente, não, perfeito. A gente até comentou em episódios anteriores essa questão do hash rate, né, que é a quantidade de poder computacional que faz essa rede ser tão segura. Você comentou o marco de 2021, a gente já teve novas all-time highs, vamos chamar assim, de hash rate, onde cada vez mais com o passar do tempo essa rede fica mais bem estruturada, mais computadores e mais segura para garantir que toda a blockchain funcione perfeitamente, as transações funcionem também 24/7 sem problema nenhum. Ao passo que a gente tem isso, a gente também tem a outra característica que é fundamental, que é a transparência com privacidade. Então, quando a gente fala de blockchain, como o Charlie comentou e a gente também falou em outros episódios, você tem todas as transações completamente públicas e auditáveis, né? Então, o que significa isso? Se você entrar na Mempool, que foi o site que a gente deixou na descrição do vídeo do último episódio, você consegue olhar todos os blocos e ali você consegue procurar por todas as transações desde a primeira, né, que funcionou. Então, todas as transações elas são completamente públicas, não se perde absolutamente nada e completamente possíveis de você retornar e auditar elas. Então, as identidades, elas são preservadas, então a gente fala, tem anonimato? Tem um anonimato. Tem pessoas que caracterizam o ser anônimo de forma diferente, né? Na minha concepção, é anônimo, porque por mais que seja público e auditável, você não tem nenhum dado pessoal da pessoa que está fazendo. Que é semi-anonimato, né? Exato. É um termo interessante, porque você consegue ver as transações, mas você não consegue ligar o nome à pessoa, né? Você não consegue ligar a transação à pessoa. A não ser que, né, venha uma rastreabilidade que você já passou por uma exchange, você fez um cadastro ali que a gente chama de KYC, né? Botou os seus dados e aí começa a monitorar uma carteira e eles chegam na conclusão de que você é aquela carteira e, portanto, você fez aquela transação. Mas tirando isso, é completamente anônimo. Você vai ter um hash, né, um código da transação, só que da carteira A para a carteira B e você continua tranquilamente anônimo. Um exemplo disso foi em 2019, por exemplo, em Hong Kong, que tiveram uma série de manifestações lá, questões políticas, e os manifestantes, para poder sair do sistema, entre aspas, né, começaram a utilizar o Bitcoin para poder financiar as atividades. E era lindo porque as transações todas eram completamente visíveis, né, publicamente visíveis,
mostrava a transparência de tudo que estava acontecendo, só que todos os doadores permaneciam anônimos, porque você não tem o link de quem está mandando. Você sabe qual é a carteira, mas você não sabe qual é a pessoa. Então isso protege até de uma possível censura, de uma represália. A gente viu aqui no Brasil, agora trazendo um pouco para nossa realidade, as pessoas que, por exemplo, ajudaram ou fizeram doações com Pix durante o 8 de janeiro, 7 de janeiro, aquela confusão que teve no Brasil. Todas as pessoas que fizeram Pix, ou a maioria delas, tiveram algumas represálias. Foram atrás, foram entender qual era o tipo de ligação, por que estava fazendo esse tipo de doação. Ou seja, quando você entra num ambiente que a democracia começa a balançar, isso passa a ser um perigo, né? O fato de ser público, transparente e não anônimo passa a te deixar numa zona de risco. Então, quando você tem o Bitcoin como ferramenta, que você é transparente e você é privado, então você tem um nível de segurança diferente da segurança da transação, mas uma segurança pessoal de você poder fazer a tua doação, poder fazer o teu envio financeiro tranquilo de que absolutamente ninguém ou nenhum governo vai atrás de você, porque você eventualmente está num lado da política que quem está no poder hoje não gosta, né? Então isso é muito importante da gente colocar também. A gente tem que sempre pensar de que daqui a 4 anos, 6 anos, 8 anos, provavelmente vai ter um político que pensa diferente de você. E que se a estrutura de censura estiver na mão dessa pessoa e ela quiser utilizar aquilo para fins de realmente de acabar com a oposição, por exemplo, que é o caso da Venezuela, né? O caso das ditaduras ao redor do mundo, na história representam muito bem isso. O Bitcoin consegue fugir disso. Um outro exemplo interessante foi a manifestação no Canadá, né, dos caminhoneiros. Teve uma manifestação em 2022, eu acho, por ali, que uma manifestação, muitos caminhoneiros começaram a parar para manifestar. Não lembro o fato aqui qual foi o objetivo, mas uma manifestação muito grande. A questão da crise sanitária, né? Que desbloquearam as fronteiras. É verdade, do Covid, verdade. E aí, muitos manifestantes começaram a doar Bitcoin para os caminhoneiros para eles poderem continuar lá manifestando. Para poder comprar água, comprar comida, às vezes dormir no hotel. E o que acontece? Essas pessoas tiveram as suas identidades protegidas, né? Os caminhoneiros, sim, o Estado foi atrás dessas pessoas, porque eles eram uma entidade meio que central e já conhecidas, né? Exato. Então, mas os doadores, quem doou o Bitcoin para o caminhoneiro, não teve como o Estado perseguir essa pessoa, pois aquilo foi anônimo. Não tem uma identidade, um CPF ligado àquela carteira. Não, se você quiser, pode até ter, mas no caso ali, não tinha, né? E isso já puxando para o próximo tema, que a gente já está falando aqui em protesto, que é a resistência à censura, né? Porque toda essa parte do anonimato, ela traz uma resistência a você ter as transações censuradas muito grande, a não ser que tenha uma investigação muito forte para tentar ligar você à carteira de Bitcoin. Provavelmente ninguém vai conseguir ligar, a não ser que você fale isso, a não ser que realmente, como o Bravo falou, isso já tenha passado por uma exchange, que você tenha feito a verificação com a sua identidade, CPF, endereço, e que você tenha feito a transação daquela carteira para uma outra carteira que está sendo monitorada. Exato, tá? exato. A resistência então, essa censura, parte é muito importante isso. Essa parte é extremamente importante justamente para dar poder de voz às pessoas que não querem ser vistas. Porque a privacidade, ela é uma característica da vida humana, né? A maioria massiva das pessoas, ela quer ter a sua privacidade respeitada. Você não quer que toda a sua vida financeira esteja na internet para todo mundo ver. Você não quer que ninguém saiba exatamente o que você está fazendo na sua vida com a sua família, com a sua esposa, né, com seus amigos. Então o Bitcoin, ele vem como uma forma não só monetária, mas uma forma de ensinar justamente que a privacidade, ela é uma característica muito importante da vida humana. Então, assim, essa parte da resistência à censura, Bravo, é algo que realmente talvez as pessoas achem que, não, isso nunca vai chegar em mim, isso nunca vai acontecer comigo, mas na história a gente já sabe muito bem como é que termina, né? Exato, cara, exato. É realmente impressionante porque eu escuto muito quando a gente fala sobre esse tema, pessoas que infelizmente ainda estão com um programa rodando na cabeça que é pró-governo. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala, mas eu quero ter privacidade na minha transação. Mas quem não deve não teme, é a frase que você escuta. Mas você está fazendo alguma coisa ilegal? Não, eu não estou fazendo nada ilegal, mas eu tenho o direito de ter as minhas transações, as minhas compras, as minhas vendas,
privadas. Eu não preciso abrir isso para o governo, para ninguém que seja, né? Não quer dizer porque eu estou fazendo algo de forma privada, logo eu estou fazendo algo ruim ou algo negativo, ou um crime. Não tem nada a ver. Até se você for na linha, quem gosta de lei positivista sempre fala, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, pelo fato de eu escolher uma transação privada ou não querer abrir o que eu estou fazendo, nada tem a ver que isso seja algo negativo fora da lei. Só que as pessoas perderam completamente esse freio e acham que quanto mais o governo dá um passo para frente para poder falar que tudo tem que ser aberto, todas as transações têm que estar ao vivo, tem que saber o que cada um compra, o que cada um vende. Se você é contra isso, então quer dizer que você está fazendo uma coisa ruim. Vocês estão caindo numa falácia, vocês estão caindo na narrativa que eles querem que você faça. Quando a gente fala de Pix, agora a gente vai entrar em Drex, provavelmente, você vai ter todas as suas transações completamente abertas para o governo escolher se ele vai deixar você comprar carne ou não, se você vai poder ir na farmácia que fica a 20 km da tua casa ou não. A gente tem vídeos hoje na internet de pessoas envolvidas com o governo, com o Drex em particular, falando que se o Drex tivesse sido implementado durante a pandemia, poderia ter sido controlado o gasto e a saída das pessoas de casa num raio de 5 km, 10 km, porque conseguiria se bloquear o acesso de compra e venda do dinheiro de determinadas contas em determinados ambientes de acordo com um certo raio. Então isso é algo que assim, a gente tem que abrir os dois olhos, né, do rosto, pensar mil vezes, porque um passo dado nessa direção vai tornar não só o Brasil, mas o mundo de forma geral, se a gente for para essa linha, no crédito social. Ou seja, se você dá um passo fora do que está programado, do que o governo acha que é certo, você está fora do jogo. E aí quando você está fora do jogo, você está fora literalmente. Você não compra, não vende, não faz mais nada, né? Então isso é algo que me assusta muito, e o que mais me assusta não é a ferramenta que está querendo ser implementada, são as pessoas que ainda acham que isso é correto, né? A gente brinca sempre, o escravo, ele não tinha medo de quem batia, ele tinha medo do chicote. Então o que você falou, Thiago, é muito importante. Hoje, quem está no poder é o cara X, amanhã é o Y, mas não importa quem está no poder, importa o chicote que está sendo criado. A gente não pode deixar chicotes serem criados, porque hoje é o algoz A, amanhã vai ser o algoz B. Hoje vai bater no lado da esquerda, amanhã vai bater no lado da direita, e no resto vai continuar a coisa negativa sendo influenciada e sendo utilizada porque existe uma estrutura para tal. Então, mais medo do que quem está no poder é qual é a estrutura que eles estão criando, porque é isso que vai prorrogar e vai ficar deixando o Estado cada vez mais forte, mais difícil de ser combatido, principalmente no tocante à liberdade que a gente está falando e a questão da censura. Exatamente. A questão toda, a briga, a luta, ela não é de direita versus esquerda. Essa falsa dicotomia, né? A briga de verdade é entre governantes versus governados, senhores de escravo versus os escravos, né? Nós, como contribuintes, entre aspas, né? Nós somos tolhidos da nossa liberdade financeira, nós somos obrigados a sustentar uma instituição na qual nós não corroboramos com ela. Então nós temos que ter uma tecnologia, né, uma infraestrutura capaz de resistir a esse tipo de invasão no nosso trabalho, porque no final o nosso salário provém do nosso trabalho e o Estado ele detém o poder de literalmente ir lá e tomar parte do seu trabalho para ele, porque está escrito em algum lugar, né? Então o Bitcoin ele traz e volta esse poder de você dizer não. Você fala, cara, isso aqui é meu, assim como os escravos, como a gente acha hoje um absurdo completo, inimaginável a escravidão, eu tenho certeza de que daqui a algumas décadas nós teremos a noção completa de que qualquer tipo de imposto vai ser algo abominado. Também tenho isso comigo, sabia? Muito forte que daqui a, sei lá, algumas décadas, vão estar em 20, 30, talvez 40 anos, os historiadores, quando estiverem estudando a nossa história, eles vão ter problemas para poder justificar o que foi que a gente fez e que a gente como é que a nossa cabeça mudou tanto ao ponto de aceitar o que a gente vem aceitando, né? Por muito menos na história, você teve revoluções, guerras civis nos Estados Unidos, na época, né, logo colônia, né, ainda tentando a independência, por conta de, sei lá, 0,5%, 1%, 2% de tax income, né, de imposto de renda, imposto sobre a renda. E você vê hoje o próprio Estados Unidos ali com a faixa de 40%, o Brasil somando tudo aí também, 35% mais ou menos, fora o imposto sobre o consumo, e tá todo mundo achando que tá tudo bem, né? Então, assim, o historiador ele vai penar bastante para justificar o que aconteceu com o psicológico, né, para poder ter aceitado tamanho roubo. Como é que a gente foi, como é que teve uma lavagem cerebral a tal ponto na sociedade inteira de que hoje você falar sobre isso, você é um maluco. Né? Muitas das vezes nós fomos taxados aqui de louco por defender
a liberdade, por defender a verdade, né? Eu prefiro muito mais ser uma pessoa que entende a realidade e sabe que a realidade é cruel do que ser um ingênuo e viver num sonho. Tá? E é o filme da Matrix. É o filme né? da Matrix. É o filme da Matrix. Tem pessoas que vão querer viver dentro da Matrix. Eu quero esse bife suculento. Eu sei que ele não existe. Exatamente. Essa cena é maravilhosa. Eu sei que ele não Essa cena é existe. muito boa. Mas deixa eu comer esse bife gostoso aqui. É exatamente isso. Então, assim, gente, ninguém é obrigado a nada, tá? Eu acredito que todos os que estão ouvindo aqui, né, e estão absorvendo esse conteúdo querem mudar. Estão vendo a realidade como ela tem que ser, tirando o véu, né, sobre que o Estado coloca sobre a realidade para dizer que ele é bonitinho, que ele é necessário. Mas na verdade não. Hoje nós temos instrumentos que são capazes de driblar isso tudo e te dar uma soberania que antes você não tinha, que antes não era capaz de ter. Porque com o dinheiro fiat, com o dinheiro que é emitido pelo próprio Estado, ele que detém o controle da emissão. Então ele vai fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Daqui a pouco a gente vai ter esse cenário meio que apocalíptico, né? De um controle massivo do Estado sobre o dinheiro. Isso vai acontecer, como isso já acontece, por exemplo, na China. Tem todo um sistema de crédito social, onde se você fizer algumas coisas que o PCC, que o Partido Comunista Chinês não gosta, você não pode ter passaporte, você não pode viajar, você não pode comprar certas coisas, você não pode entrar em transporte. Então assim, gente, não é que isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. É exatamente isso. Não é a questão de se vai, mas quando, né? Então estejam preparados para isso. Você tocou no ponto aí da impressão do controle do dinheiro. Isso puxa a gente para mais um item de característica do Bitcoin que a gente falou massivamente nos últimos episódios, mas a gente pode dar uma pincelada rápida, que é a escassez programada, né? Então, lembrando a todos aqui quem assistiu os episódios anteriores, o Bitcoin ele tem uma oferta limitada, né? São 21 milhões de unidades, né? Isso protege a todos da inflação, do controle governamental na questão de imprimir dinheiro, de diluir o teu poder de compra ao longo do tempo. Então a gente tem um programa muito bem definido, em termos de software mesmo, né, rodando o Bitcoin, que garante essa escassez. Além disso, também vale a pena lembrar que a gente comentou que possivelmente 2 a 3 milhões desses bitcoins totais foram perdidos ao longo do tempo, principalmente no seu início, quando as pessoas ainda estavam mexendo com a tecnologia. Então, embora realmente exista uma oferta limitada de 21 milhões, circulante, a gente acredita que vai ficar provavelmente na casa de 18 a 19 milhões, ou seja, ele é mais escasso do que ele foi programado, né? Então isso deixa o Bitcoin como uma moeda de reserva de valor e uma proteção contra qualquer tipo de governo autoritário, seja ele muito autoritário ou pouco autoritário. Todos imprimem dinheiro de forma desenfreada. Então esse efeito inflacionário que acaba com o teu poder de compra, como a gente tem visto agora na situação que o Brasil está nesse momento, gravando esse vídeo aqui em fevereiro de 2025, isso não é possível de acontecer no Bitcoin. Não é isso, Charlie? Exatamente. A gente tem um exemplo muito emblemático disso, que foi justamente na pandemia, onde nós tivemos um aumento massivo da quantidade de dinheiro circulante, principalmente pelos Estados Unidos. Todos os estados-nação fizeram isso, mas os Estados Unidos, como detentor da moeda global, né, do dólar, da unidade de conta, ele imprimiu cerca de 40% da base monetária circulante em um ano. Então imagina você ter todo o seu dinheiro diluído em 40% num curto período de tempo. Então isso não é possível com o Bitcoin. O Bitcoin, como ele tem uma inflação programada e que no final dessa inflação você tem justamente uma oferta limitada, vai acabar essa inflação em 2140 mais ou menos, você consegue justamente ter essa previsibilidade e fazer uma conta com muito mais precisão do quanto que aquilo vai ser inflacionado. Então, vários investidores naquela época viram isso e começaram a investir em Bitcoin para ter uma proteção contra a inflação. E justamente a tese de ser o ouro digital começou a ganhar mais força e mais tração, justamente porque foi vista como uma reserva de valor até mais importante ainda que o ouro, por todas as características que nós elencamos aqui hoje. Exato, e essa questão do linkar com o ouro, o próprio ouro tem uma inflação não programada, né, mas média ao longo dos anos, e o Bitcoin chegou agora na barreira onde ele está menos inflacionário do que o ouro, ou seja, ele se tornou ainda mais escasso, o que faz com que ele cada vez mais vá se descolando do valor do ouro de forma geral, né? Quando você olha para os mercados, cada vez mais a gente vai ver uma migração de quem investe em ouro, de quem acredita que o ouro era o item mais escasso,
para o Bitcoin, porque agora a gente começou a virar essa sequência inflacionária. Bom, para o último ponto que a gente tem aqui hoje para a gente conversar é a questão da inovação tecnológica, né? E o Bitcoin ele abre portas aí para novas tecnologias, contratos inteligentes, né? Para quem está escutando isso aqui que já conhece um pouco mais, fala, não, mas não dá para fazer smart contracts no Bitcoin. Dá, não é igual a outras redes, não vou nem entrar nesse aspecto, mas existem possibilidades sim de você fazer alguns tipos de contrato inteligente mais simples no Bitcoin. E soluções de escalabilidade, né? Que a gente falou aqui sobre, por exemplo, uma transação que demora às vezes até 10 minutos, às vezes mais, dependendo da rede. Você tem aí subcamadas, né? Que você pode utilizar, que estão sendo desenvolvidas ainda, estão em fases ainda de exploração, de teste, de beta, vamos chamar assim, mas que já mostram um potencial fortíssimo para que você possa utilizar o Bitcoin de uma forma ultra rápida, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Lightning Network, que é uma segunda, uma L2 que a gente chama, uma camada 2 do Bitcoin, você faz transações em milissegundos, é mais rápido do que uma transação de cartão de crédito. Assim, só quem já utilizou sabe que é surrealmente rápido. Exatamente. E não tem como nós sabermos justamente a evolução da tecnologia. Porque hoje nós temos um certo nível de poder computacional e um certo nível de criatividade e também de hardware, né, ou seja, equipamentos físicos, para poder construir essas tecnologias, que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, nós teremos outro nível de tecnologia. As inteligências artificiais, do jeito que elas estão evoluindo, quem iria dizer que em 2020, por exemplo, nem tão longe, nós teríamos inteligências artificiais disponíveis ao público, né? De graça, uma certa parcela delas, e mesmo você pagando é um valor que é acessível para muita gente, né? Às vezes R$100 por mês, alguma coisa do tipo, que você tem inteligências artificiais de ponta para, por exemplo, desenvolver aplicativos em cima do Bitcoin. O que a gente vai ter como imaginar toda uma economia em torno do Bitcoin? Realmente são possibilidades de inovação, assim, infinitas, né? Exponenciais, infinitas. Não tem como a gente ficar. Aqui a gente pode criar um podcast só sobre por que a gente acha que vai acontecer. E tem muita coisa acontecendo nesse momento, né? Se a gente fosse elencar aqui, a gente ia ficar mais 1 a 2 horas aqui conversando. Exatamente. Então, ouvintes, realmente assim, o Bitcoin ele tem até outras características que a gente poderia comentar. Mas nós achamos que essas 9, se eu não me engano, que nós falamos, são as mais importantes, que vocês devem prestar mais atenção nelas. Então voltem ao podcast quando a gente falando de cada uma, para vocês entenderem mais ainda. Botem aí nos comentários se vocês querem que a gente faça um episódio só sobre alguma característica, porque dá para fazer provavelmente, principalmente sobre blockchain, dá para fazer sobre resistência à censura, sobre escassez, enfim. Então, essas características são extremamente importantes para poder entender como que o Bitcoin vai se tornar o dinheiro do futuro. Isso já não é o dinheiro do presente, né? Excelente, também acho. Acho. Para encerrar, acho que para deixar aí uma certa frase de impacto para o pessoal pensar, refletir, né? Acho que o Bitcoin ele representa muito mais do que uma forma de dinheiro, como a gente vem falando isso aqui ao longo dos episódios. É uma tecnologia capaz de transformar completamente a relação, já está transformando, né, a relação das finanças e da economia global. Não à toa você vê hoje nações adquirindo como reserva de valor, países utilizando como legal tender, né, como moeda de curso legal. Não é uma moeda apenas, né? É um movimento, é uma ideia poderosa que continua dia após dia moldando o futuro das finanças e da tecnologia, porque além de tudo isso que a gente está falando da parte financeira, tem muita coisa sendo desenvolvida no Bitcoin que não tem muito a ver com a parte financeira, né? É mais com a parte tecnológica. Então assim, a gente vai fazendo essa série para que vocês possam abrir a cabeça, e eu acho que todos esses 9 pontos, como o Charlie falou, a gente elencou eles porque a gente acredita que uma pessoa que está entrando agora, que está querendo conhecer, é por aí que ele consegue entender o valor real do Bitcoin. Não estamos falando de preço, não estamos falando de vou ficar rico ou não, estamos falando de valor, né? Que é algo muito poderoso, algo revolucionário, que você pode salvar gerações, países, culturas, quando as pessoas entendem essa ferramenta incrível que eles podem ter nas mãos agora. Exatamente. Então, valor, gente, não é preço. Quanto é que vale essa tecnologia? Quanto é que vale a energia elétrica? Né? Quanto é que vale o motor a propulsão, o motor a combustão? Então, assim, o valor disso tudo é inestimável. Né? O quanto de inovações e tecnologias, geração de riqueza, né? E preservação da riqueza, né? A gente falou bastante isso, preservação da riqueza, a gente vai conseguir com o tempo. Para mim, isso é realmente para nós aqui, né? E acredito que para vocês também, conforme vocês vão estudando e vão vendo quão bonito é isso tudo, e quanto vários, né, conceitos a gente consegue colocar dentro do Bitcoin, que
o conhecimento ele vai tomando forma na cabeça, você vai conseguindo entender de uma forma bem mais pragmática como que isso pode afetar sua vida agora e daqui a décadas. Exatamente, exatamente. Bom, espero que vocês tenham gostado, desfrutem desse episódio e dos outros. Se você ainda não assistiu os anteriores, super recomendo para que você possa ter esse conhecimento acumulativo. A gente vai seguir essa série, buscando mais informações para completar, para deixar você que está entrando agora cada vez mais consciente de que o Bitcoin é muito mais do que só essa moeda digital que muita gente fala por aí. Então contem com a gente se precisarem tirarem dúvidas ou sugestões sobre algum tema que vocês tenham alguma dificuldade, coloquem nos comentários e a gente se vê no próximo episódio.